Hoje, quinta-feira, dia 16 de maio, são 5 horas da tarde. Tempo fechado em Porto Alegre nessa quinta-feira. Ontem e anteontem fizeram tempo bom aqui, fez tempo bom aqui. Foi bastante sol, mas agora não, agora tá fechado o tempo aqui em Porto Alegre, praticamente em todo o Rio Grande do Sul. Chove esparsamente, né? Mas tá muito frio. Porto Alegre, olha aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. 13 graus aí. A imagem que aparece aqui no meu celular é de tempo, tem até sol aqui, mas não tem sol não. A previsão aqui para hoje é chuva, então 13 graus, amanhã é chuva, sábado nublado. Bom, de qualquer maneira é o seguinte, o nível do Lago Guaíba, estou falando aqui de Porto Alegre, 1.300.000 habitantes, tá? Então a chuva aqui em Porto Alegre, ela não chove pouco, né? Não está chovendo muito não. Com isso o Lago Guaíba, o nível dele estabilizou. Eu já falei várias vezes para vocês aqui que esse Guaíba não é um rio, ele é um lago. Ele é abastecido por 5 rios, o principal dos quais é o Jacuí. Nessas cidades que ficam no curso desses 5 rios aí, chove, tem enchente também. Essa água toda desce para o Guaíba aqui, que se liga à Lagoa dos Patos, vai para a Lagoa dos Patos, depois vai para o oceano, lá em Rio Grande, né? Mas não está mais naquele nível de 5 metros e 35 centímetros que estava aí quando deu uma super enchente aqui em Porto Alegre, a maior de toda a história. Ele estabilizou, mas o vetor estava de baixa, mas durante todo o dia hoje estabilizou ali nos 4,90, porque os rios que estão com um nível muito elevado ainda estão despejando muita água no Guaíba, né? E chove um pouco também aqui em Porto Alegre, mas estabilizou em 4,90. Para normalizar a situação, ele teria que estar em 3 metros, né? Está em 4,90. Tem que baixar muito ainda. E está baixando lentamente, né? Eu diria para vocês que baixou o quê aí? Meio metro. Tem que baixar muito mais, né? Mas, enfim, uma situação está mais estabilizada aqui. Também o controle da situação por parte das pessoas, dos voluntários, dos governos, é muito maior agora, nesse momento aí. Eu quero dizer para vocês que, pelos últimos dados aqui da Defesa Civil, nós temos 460 dos 497 municípios do estado estão afetados pelas cheias, né? Isso significa aí uma população, só dos diretamente afetados, né, sem considerar os demais, de 2.300.000 afetados diretamente, né? Nós temos 80 mil pessoas em abrigos e tem mais de 500.000 aí que também está em abrigos, mas aí em casas, né? Esses que eu falei dos 80 mil estão em abrigos que estão mantidos de uma forma ou de outra aí pelos governos, né? Os outros 600 mil estão na casa de amigos, de parentes, enfim, estão por ali. A contabilidade também da Defesa Civil dá, nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, 5 horas da tarde, 151 mortos e 104 desaparecidos. Quando a gente fala em desaparecido, é praticamente todo mundo morto, né? Feridos 800. Enfim, senhores, esses são os dados aí, né? Eu quero confirmar para vocês, então, 150 mortes até agora, 104 desaparecidos. Em abrigos, de uma ou de outra forma, aí nós temos 600 mil de uma população de 11 milhões de habitantes aqui do Rio Grande do Sul. Então, os dados são esses aí. Eu quero dizer para vocês que a ajuda aqui para os gaúchos estão vindo de todo que é parte do Brasil, né? Os brasileiros aí estão ajudando muito aqui, os voluntários do Rio Grande do Sul, pessoas físicas, muitos voluntários, pessoas jurídicas, né? Os CNPJs aí também, bastante ajuda, né? De governos estaduais, de prefeituras, hein? Eu até esse prefeito de Chapecó, principalmente aqui, que ele veio para cá comandando um comboio de jamantas aqui. Esse prefeito de Chapecó é de tirar o chapéu, não é brincadeira ele. É um fenômeno esse prefeito de Chapecó. Mas não é só ele, hein? De várias partes do mundo também está
estão chegando ajuda aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas eu estou bastante impressionado com realmente um volume muito grande de notícias falsas que estão correndo aqui no Rio Grande do Sul, sabe? E no Brasil, e fora do Brasil, a respeito do que está acontecendo no estado aqui. Eu quero dizer para vocês que aqui, no caso de Porto Alegre, que é 1,5 milhão de habitantes, nós temos aí o que aí 20% a 30% da população atingida, principalmente nas zonas mais baixas, perto do Guaíba, né? E principalmente no centro histórico. Vocês sabem que no Brasil e no mundo as populações, quando começaram a povoar os territórios, elas iam pelos rios, né, para o interior e se alojavam na beira do rio. Era a única via de transporte, de locomoção que existia. Porto Alegre não é diferente. Então, claro que o centro histórico aqui fica à beira do rio, à beira do lago. Foi a primeira a ser atingida ali. E os outros bairros também, ao longo de toda a costa aqui do Guaíba, né? Inclusive, não só de Porto Alegre, mas de cidades vizinhas aqui, como do outro lado do Guaíba, como Eldorado do Sul, enfim, todos esses municípios aí, né? Mas então, eu estava dizendo para vocês aqui que de 20% a 30% aqui da cidade, ela, de uma ou de outra forma, foi atingida. Eu mesmo aqui moro num bairro um pouco mais alto, que é Petrópolis, e eu não fui atingido disso. Quer dizer, aqui, para chegar a água aqui, inundaria o planeta todo, né? Isso não existe. Mas eu, como eu dizia para vocês, tá havendo muita fake news mesmo, né? Muitas informações falsas, erradas. Eu mesmo hoje eu tive que passar algumas informações aqui corrigindo, boatos, por exemplo, que viralizaram nas redes sociais, como a informação de que a Polícia Federal tinha detectado aí que uma facção criminosa tinha localizado no aeroporto Salgado Filho, que está sob as águas, uma carga de 3.500 armas da Taurus, e queria assaltar aquilo lá, e que um grupo de voluntários foi lá e resgatou tudo para a Taurus. Isso é mentira. Eu mesmo falei com a direção da Taurus, não é verdade. A carga foi resgatada mesmo, mas pela própria Taurus, com a ajuda do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Civil. Então, isso aí é uma informação falsa e perigosa, inclusive, né? Ela é muito perigosa. Agora há pouco eu estava compulsando aqui o meu Instagram e notei ali uma manifestação do aquele fotógrafo esquerdista português, o Sebastião Salgado. Confesso para vocês que eu até nem pude apurar direito para ver se é dele ou não é, não, mas eu não duvido que seja pelo tom, porque ele está culpando a natureza, a intervenção dos homens na natureza pelo que está acontecendo aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. E ele já esteve aqui em Porto Alegre. E disse, Porto Alegre vai ter que mudar de cidade, porque está destruída Porto Alegre. Mas não está destruído, não tem nada destruído, não está destruído. Quer dizer, tem coisas assim que estão destruídas, alguns bairros, mas nem 10% de Porto Alegre e plenamente recuperável. Isso não é verdade. Porto Alegre até está muito acostumada aqui a enfrentar enchentes, claro que não dessas proporções de agora, mas está acostumado a ser uma mentira cabeluda, né, para escandalizar. Não tem fundamento isso aí, não tem o menor fundamento. Outras informações que eu tenho visto aqui, vocês vão ver Canoas, que fica aqui perto de Porto Alegre, foi bastante abalada pelas águas, aquilo lá já está fedendo os cadáveres. É mentira. Isso não é verdade. Nós já estamos aqui há 10 dias combatendo as cheias, buscando desabrigados. Se tivessem dezenas ou centenas de cadáveres aqui, não é possível que milhões de pessoas não teriam notado isso aqui. Então, isso não é verdade. Eu aconselho até quem está me ouvindo agora, me vendo, que se informe em fontes confiáveis, né? Eu mesmo, como jornalista, eu procuro buscar informações corretas, eu confiro tudo, qualquer informação que eu recebo. Duvidei, eu vou buscar informação. Então, eu acho que tem que buscar fontes confiáveis, né? Modéstia à parte, eu tenho um blog chamado polibiobraga.com.br. Eu gostaria muito de recomendar a vocês aí que me acompanhassem ali, porque eu não publico uma informação mentirosa ali. Não existe isso, não existe a menor possibilidade. Pela minha experiência, pelo tipo de profissional que eu sou, pelos cuidados e até pela minha formação pessoal.
além da profissional. Né? Não existe isso aí. Me acompanha, estou o tempo todo buscando informações, desde as 7 horas da manhã até a hora de dormir de noite, 7 dias por semana, e estou trazendo todas as informações mais relevantes, principalmente essas, a respeito do nível do Guaíba, a respeito dos desabrigados, a respeito do movimento de reconstrução. Enfim, para completar esse comentário aqui, eu queria dar duas palavras aqui a respeito dessa questão da reconstrução e do momento que nós estamos vivendo aqui, inclusive político no Rio Grande do Sul, porque ontem o Lula da Silva veio de novo. Aliás, o governo nomeado teve quase em peso aqui no Rio Grande do Sul, pela terceira vez em 10 dias, e o Lula foi lá fazer comício em São Leopoldo, de novo, com a turma dele, na Unicinos, em recinto controlado, né, numa universidade lá dos jesuítas. Foi lá, beijou criancinhas, beijou mulheres, né, fez aquela demagogia dele, e anunciou lá alguma coisa assim que me deixou abestado, né? Aliás, o governador Eduardo Leite, ele estava lá também presente e ficou com uma cara de tacho lá, vendo o presidente, o Lula, anunciar ali a nomeação de um secretário extraordinário da Presidência da República de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. No caso, nomeando o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, que é gaúcho. Ele já vinha, o Lula, há muito tempo, chamando o Paulo Pimenta, que é deputado federal do PT aqui do Rio Grande do Sul, de governador paralelo. Ele é candidatíssimo a governador do Rio Grande do Sul em 2026. Pois ele foi nomeado. Quer dizer, eu já estou tratando no meu blog, polibiobraga.com.br, o Paulo Pimenta, como governador biônico, né? O governador Eduardo Leite, que estava lá sentado junto na Unicinos, quando viu o Lula fazer esse anúncio, ele foi o único ali que não levantou para aplaudir. Ele não aplaudiu, nem podia aplaudir mesmo. E ficou com uma cara ali de tacho, sentado ali na primeira fila, do lado da Janja, do ministro do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu não sei nem o que estava fazendo ali, o Barroso, no lado do presidente do Congresso, o senador Pacheco, que eu também não sei nem o que estava fazendo ali, a não ser que eles, claro, eles representam esse consórcio, né? Supremo Tribunal Federal, cúpula do Congresso Nacional e governo do PT. Mas ficou ali o governador, porque, é claro, ele sentiu que estava havendo uma intervenção federal branca aqui no Rio Grande do Sul, né? E, olha, hoje já, agora de tarde, é pouco, eu já vi que o Paulo Pimenta já está governando o governo aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque já convocou para amanhã, na sexta-feira, aqui, o próprio governador Eduardo Leite para uma reunião para traçar as normas de como é que vai acabar com a água aqui, né, em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, né? E já, não, vamos fazer uma reunião aí, vamos resolver esse problema. Eu já falei com os governadores de Alagoas, de São Paulo. Mas como, cara pálida, né? Olha, eu quero finalmente aqui dizer para vocês o seguinte: o Rio Grande do Sul nunca tolerou intervenção federal aqui no estado. Nunca, nunca. Nem muita metida de intervenção do governo federal nos assuntos aqui do Rio Grande do Sul, né? Você pede ajuda e essa terra tem dono, tem dono. Ora, quem se lembra aí da Revolução Farroupilha sabe, né, que esse movimento autonomista aqui do Rio Grande do Sul, durante muito tempo, e até poucos anos atrás, estava predominando aí. O Sul queria separar, né? Muita gente queria separar. Agora nem se fala mais nisso, né? Mas até há pouco tempo. Mas esse sentimento ainda fica aí. O Rio Grande do Sul não é Brasil desde 1500, né? O Rio Grande do Sul é Brasil há fazem 350 anos, né? Na pata do cavalo ele se tornou Brasil. Porque quis, por opção. Vocês sabem disso, né? Que o Brasil ia até Laguna ali, pelo Tratado de Tordesilhas, né? Mas nada além daquilo ali, né? Foi o último território incorporado ao Brasil, foi o Rio Grande do Sul, porque quis os gaúchos se tornarem Brasil, né? Claro, podia estar falando no Acre também, que foi tomado da Bolívia, né? É mais recente isso aí. Aliás, quem tomou o Acre da Bolívia foi um gaúcho, o general Plácido de Castro, né? Para quem não se lembra. Enfim, é inaceitável essa nomeação do Lula da Silva, que eleitoreira,
inaceitável, né? E logo nomeado quem, né? O deputado e ministro Paulo Pimenta, né? Eu não, hoje, durante o dia, eu vi poucas manifestações de desagrado, né? Uma delas do presidente do PL aqui, o deputado Giovanni Querini, que identifica exatamente a presença dele aqui como a de um interventor federal, uma intervenção federal branca, né? O governador Eduardo Leite, eu sei que vai reagir a essa nomeação. Não sei ainda de que forma, né? Como ele é um homem muito polido, ele politicamente pode, de repente, nomear um secretário de Estado aí também, com esse mesmo nome aí de secretário de Reconstrução do Rio Grande do Sul, e deixar que ele fale com o Paulo Pimenta e reduz com isso a autoridade do Paulo Pimenta. Não sei se vai ser por aí, mas algo com certeza virá aí, né? Se não veio ainda até o momento aí, virá, com certeza, né? Porque essa intromissão, ela é uma intromissão de características políticas e muito perigosa aí, porque da mesma forma que o governo Lula está intervindo dessa forma aqui no Rio Grande do Sul, ele pode passar a intervir da mesma forma em outros estados, usurpando poderes de outros governadores, né? E no caso específico aqui do Rio Grande do Sul já houve uma tentativa, 1 ou 2 semanas atrás, de decretação de baixar um decreto de garantia da lei, da ordem aqui, que não era mais do que um tipo de intervenção também no Rio Grande do Sul, que foi prontamente repelida pelo governador Eduardo Leite, né? Então, eu acho que as próximas horas aí elas vão determinar alguns acontecimentos políticos de repercussão nacional. Aí eu estou convencido disso aí. É o menos que se espera do governador Eduardo Leite aí, que é candidatíssimo a presidente da República, né? E que vai estar com a sua reputação manchada e se permitir que isso continue acontecendo do modo que está acontecendo. É isso aí, senhores.